Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o nosso sexto capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do sétimo ano do ensino fundamental. Todo ele gravado dentro do padrão da BNCC e agora gravado em 4K também. Já vão se inscrevendo no canal e para nos ajudar. E quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. Também o like aí embaixo nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. A gente vai começar com a definição de ângulo. Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semirretas de lados, que são os lados do ângulo, né? De mesma origem, é onde começa as duas semirretas. Uma começa no ponto O e a outra também. Então, esse ponto O a gente chama de vértice do ângulo, que divide o plano em duas regiões. Uma região convexa e outra região não convexa. Bom, essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. Vamos ver na figura? O ponto O é a origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são denominadas lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB. Tem um chapeuzinho em cima do O, por quê? Aquilo significa que é um ângulo e que aquele O é a origem, a parte onde nasce o ângulo. A região não convexa é externa ao ângulo. A convexa é aquela do ângulo, no nosso caso, o ângulo AOB. Sai do ponto A, vai no O e vai ter um B. Nós temos uma abertura ali. Esta abertura é que é chamada de ângulo AOB. A medida do ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para a medição é o grau, que é representado por aquele símbolo, uma bolinha, que é escrita após um número. Para medir o ângulo, comparamos a medida da sua abertura. A medida de um ângulo vem de um grau a grau. E utilizamos o transferidor, que é esse aparelhinho que está aí na tela, para medir. Ele vem cada medida de 1 em 1 grau. Cada tracinho daquele que tem no transferidor, ele tem 1 grau. E a medida que nós temos, o aparelho que mede, nós temos dele com 180 graus, que é a metade de uma circunferência, e 360 graus, que é uma medida completa da circunferência, onde tem o centro do transferidor, é aquele pontinho que está marcado. Vamos ver outros detalhes daqui a pouco. Observe o senhor que qualquer um dos dois é possível medir qualquer ângulo, tá bom? Basta a gente ter noção de quadrante. Mas isso eu vou ensinar para os senhores passo a passo, bem bonitinho. Tranquilo? Conhecido o transferidor, a gente pode ver algumas características de ângulos. Classificação de ângulo. Ângulo raso, ângulo nulo e ângulo de uma volta. Muito bem, vamos tentar compreender. O ângulo raso, aquele ângulo de meia volta. No nosso caso, o segmento de reta AB e BC estão na mesma reta. E o ângulo formado entre eles é uma meia circunferência, isso é chamado de ângulo raso. É formado por duas semirretas opostas, cada uma está para um lado. O B está para a esquerda, o C para a direita. Quando duas retas coincidem, obtemos dois ângulos. Ou um ângulo nulo, ou um ângulo de uma volta. O ângulo nulo é porque começa a se contar no transferidor zero e vai até do outro lado, 360 graus, que termina no mesmo ponto. Ou ele é um ângulo nulo, ou um ângulo de uma volta, que é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Falou que tem um ângulo nulo e um ângulo de 360, pode ser 360 graus ou 0 graus. Ok? Todos têm a mesma origem, parte dá uma volta completa na origem. Quando fala que ele é nulo, é porque ele está iniciando a volta. Zero. Quando ele termina, ele é 360 graus. Ok? Por isso nós temos essas duas situações. Entendido isso, a gente já pode discutir o transferidor, porque a gente vai usar essas características para medir ângulo. Usando o transferidor, nós determinamos a medida das aberturas dos ângulos em graus. Por exemplo, no primeiro desenho, a gente tem, no quadrado, o ângulo
BAC. Ele tem 90 graus. Por quê? Se você observar, ali no transferidor, ele partiu do zero e foi dar uma volta e chegou até lá no 90. Então quer dizer que ali tem 90 graus. E é assim que a gente mede. Ali no retângulo a gente tem um transferidor também. Se vocês contarem do zero, por que tem lá 100 lá? É porque pode ter o zero à esquerda ou o zero à direita, depende da forma que você for usar. Beleza? Então, aí o que acontece? Começou do 0, 10, 20, 30, chegou no 60, tem mais 5 pontinhos, então tem 65 graus o nosso ângulo BAC, onde A é a nossa origem, e observe que a origem está lá no centro do transferidor. Isso é muito importante. A gente vai entrar nesse detalhe, nesse método daqui a pouquinho. A origem sempre, na hora que for medir, tem que estar no centro do transferidor. As medidas dos ângulos, a gente sabe que cada um tem uma medida. Alfa e beta são letras gregas que a gente usa para identificar. Nós podemos falar que aquele ângulo chama alfa, ou que aquele ângulo é o ângulo BAC com um chapeuzinho no A. Observa o ângulo do lado, eles são diferentes, uma vez que não tem a mesma medida. Podemos também indicar ângulos utilizando letra maiúscula do alfabeto grego, acompanhada de arco ligado aos seus lados. Esse arco indica a região do ângulo de sua medida, onde começa e onde termina o ângulo. E a letra grega representa esta medida. Alfa diferente de beta, ou BAC diferente do ângulo EDF. O chapeuzinho está no D porque o D é a origem. O chapeuzinho está no A porque o A é a origem. São detalhes muito importantes que quando vocês verem escrito, vocês têm que imaginar e saber o que vocês estão vendo. Bacaninha? Vejamos agora o próximo slide. Nós vamos conhecer em detalhes o nosso transferidor. Né? Esse instrumento tem os seguintes elementos. A linha de fé é a reta que liga as graduações dos ângulos de 0 a 180. O centro do transferidor, como eu já mostrei, é o ponto médio da linha de fé. E o limbo. O limbo é a região do transferidor que contém aquela gradação dos ângulos, onde vem marcar cada risquinho daquele que vale 1 grau, tudo aquilo junto chama-se de limbo. E ele é dividido de 1 em 1 grau, para a gente poder medir, bem medido o nosso ângulo. Vejamos agora. Transferidor de 180, beleza. Limbo, o dedinho está nos mostrando, são aqueles risquinhos ali. A linha de fé, a mãozinha está apontando para a gente ali, aquele risco ali. E o centro do transferidor é exatamente onde a seta está mostrando. Conhecendo esses detalhes, agora a gente está apto a calcular e medir ângulo. A gente vai fazer o seguinte, para medir um ângulo, primeira coisa, a gente coloca o transferidor sobre o ângulo, fazendo coincidir o centro do instrumento com o vértice. Beleza. Do ângulo. E a linha de fé, a gente coloca um do lado do ângulo. Igual eu peguei aquele ângulo lá, ó. BOA, coloquei o O no centro e o lado OA eu coloquei exatamente em cima do nosso linha de fé, do nosso transferidor na linha de fé. Coloquei ali, aí foi só contar quanto tá valendo, ó, 0, 10, 20, 30, cheguei lá exatamente no 40, andou mais um pouquinho, 42. Mas como é que eu fiz isso aqui? Vamos conferir agora direitinho para saber. Eu já expliquei aqui como é que chegou, já deu para medir ali, né? Então foi só contar. Foi exatamente o que nós fizemos aqui agora, que é o segundo passo. Você colocou no centro, o lado A está em cima, fomos contando, olha lá, 42 graus. É assim que a gente faz. O valor indicado do ângulo é dessa forma, não tem outro jeito. Você coloca, revisando, a origem lá em cima do ângulo. Um lado, em cima da linha de fé. Depois é só contar quantos tracinhos tem no limbo. Cada tracinho vale 1 grau. Olha lá, de 0, está em 10, já está marcando. Passou para o 20, do 20 para o 30, do 40, depois teve mais um, mais 2, ângulo de 42 graus. Muito bem, senhores. Então, revisando o que nós fizemos, agora a gente tem lá tudo aí. Desenhada, a menina explicando, a gente conhecida. Você tem que fazer o quê? Você conhecida a linha de fé com um dos lados do ângulo.
depois conhecido o centro do transferidor com o vértice, ok? Muito bem. Então, não esqueçam de tudo isso que você fez para poder ficar bacaninha. E vocês vão aprender a medir, treinem aí, riscam alguns ângulos aí no caderno e meçam no seu transferidor e vocês vão ficar craque. Vamos fazer, observar algumas características de ângulo agora. Classificação de ângulo. O círculo foi dividido em 4 regiões congruentes. O círculo tem 360 graus, quando completa tudo. E cada região dividida em 4 partes, 9 vezes 4, 36, cada parte daquela tem 90 graus. Como aquele quadrado ali, ele representa que o ângulo tem 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Ângulo reto são duas semirretas que formam um ângulo reto, são perpendiculares entre si. Quando a semirreta é perpendicular, o ângulo entre essas duas semirretas é um ângulo de 90 graus e é chamado de ângulo reto. Ângulo reto, medida igual a 90 graus. Na classificação de ângulos, temos um ângulo menor que 90. Nós temos um ângulo reto que é 90 e tem os ângulos que são menores que 90. Está entre 0 e 90. O 90 é o ângulo reto. O de 0 é um ângulo completo, mas os ângulos entre eles são chamados de ângulos agudos, porque são ângulos que têm medida menor que 90 graus. Ângulo menor que 90, ângulo agudo. Bacaninha? Falaram com vocês, aquele ângulo ali é agudo. Você já está sabendo, ele é menor que 90. Agora nós temos um ângulo maior que 90. Nós falamos do menor, existe o menor. É aquele que parte do zero e vai só abrindo, e vai passando do 90. Quando passa do 90 é chamado de ângulo agudo, certo? Os ângulos são agudos de 90, de 0, acima de 90, e ele está 180. Falou que um ângulo é obtuso, né? A gente sempre vai ver que ele é um ângulo maior do que 90. Não esqueçam desse detalhe, um ângulo é obtuso quando ele é maior do que 90. Bacaninha? Então, vocês têm que ficar esperto nessa aí. O ângulo é obtuso quando ele é maior que 90, está entre 90 e 180. Classificação do ângulo. O ângulo cuja medida é igual a 180 é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é o dobro do ângulo reto, ou seja, o ângulo raso tem 180, o ângulo reto não tem 90, então nós vimos que o ângulo que tem 90 é aquele que está em cima daquela linha de 90 graus, está pontilhado ali. Passou dali, tem mais 90, e nós sabemos que 90 com 90 dá 180, e isso é chamado de ângulo raso. Ângulo raso é aquele que tem 180 graus, ou 2 vezes o ângulo reto. Tem também o côncavo. O côncavo é aquele. Nós sabemos que entre menor que 90 e maior que 0 é um ângulo agudo. Entre 90 e 180 é um ângulo obtuso. Passou disso, de 180 e menor que 360, a gente fala que é um ângulo côncavo. Ok? Então, compreendido todas essas situações, nós já conhecemos as classificações de todos os ângulos. Agora, vejamos um detalhe importante. A classificação dos ângulos, cuja sua medida é igual a 360 graus, é chamada de ângulo pleno. Nós já vimos isso, ou um ângulo de uma volta completa. Ele sai do zero, dá uma volta completa e forma um ângulo de 360 graus. Então, nós sabemos que toda circunferência, agora a gente já sabe, ela tem 360 graus e dá uma volta completa. Bacaninha? Vejamos agora algumas classificações que a gente vai entender e de ângulos congruentes para poder a gente entender melhor. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Nós podemos chamar que eles são semelhantes. Vamos dizer que o ângulo OBA, onde O é origem, o QMP, onde P, né, QPM, onde P é a nossa origem. Está ali dentro do desenho, tem a mesma medida. Se somente se P coincidir com Q, eu coloquei lá em cima, a abertura deles for iguais, então eles são semelhantes. Vocês podem ver que o ponto Q está na mesma reta que está o B, semirreta, né? E o ponto M está na mesma semirreta que
contém o ponto A. Então, a abertura desses ângulos são congruentes, são semelhantes. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. E utilizamos aquele símbolo que eu acabei de falar para os senhores para relacioná-los, que é aquele sinal de igual com um circunflexo em cima. Assim, o ângulo BOA, onde O é a origem, e o QPM, onde P é a origem, tem a mesma abertura e são chamados de ângulos congruentes. Bacaninha? Agora vamos classificar os ângulos quando ele é consecutivo e ângulos adjacentes. É muito importante a gente compreender isso, que aparece no problema, o ângulo tal é adjacente, o tal. Então, quer dizer, vamos lá. Vamos comparar o seguinte. Vejamos ali o ângulo AOC e o ângulo BOC. Separei todos os ângulos ali, ó. O AOC, BOC, o AOC, né? O AOB, BOC e o AOC. Separei os três, vamos ver o que eles têm em comum entre os dois. E cada condição dessa nos dá uma classificação. Tá, comparando o AOB com o AOC, olha lá, o A, o segundo desenho na parte de baixo, comparando o AOB e o AOC. AOB, vamos ver lá, o AOC. Eu posso ver que o AOB está dentro do AOC. E tem um lado que é comum e tem pontos internos comuns. E como a gente discute essas classificações? A gente discute da seguinte forma. Vamos ver aqui. A OB tem o mesmo vértice comum, ponto O. A OB e BOC têm um lado OB comum. A OB e o AOC têm um vértice comum. A OB e o BOC têm um lado OA comum. Você pode ver que o OA, né, é comum nos dois. A OB e a AOC, todos os dois têm um lado OA. O BOC e o AOC têm vértice comum, também comum, e tem o AOB e o BOC tem um lado OC que é comum. Então, o que eu falo? Quando dois ângulos consecutivos são consecutivos, são ângulos que têm um vértice comum e um lado comum. O vértice comum nós já vemos, e o lado comum nós observamos nessa situação. E quando o ângulo não tem um lado comum, ou alguma coisa que não é comum, a gente vai discutir agora nesse próximo slide. Vejamos agora. Vamos verificar o mesmo desenho, está aqui. O ângulo AOC, o ângulo AOB, o ângulo BOC. Está todos eles separados. A gente pode observar que o ângulo AOB e o BOC não possuem pontos internos comuns. Todos os pontos do AOB estão lá para cima e do BOC está para baixo. Eles não possuem ponto comum. Ao contrário do AOC e AOB, eles possuem pontos internos comuns. Olha lá, o AOB, o AC. O próprio AOB está dentro do AOC, né? E acontece a mesma coisa com o BOC e AOC. Ele pode ver que os dois têm pontos comuns. Beleza. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados adjacentes. Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Consecutivo nós já vimos na tela anterior. Eles são chamados adjacentes quando os pontos não são comuns. No caso, o AOB e o BOC, eles são adjacentes, porque não possuem pontos internos comuns. Se possuir, eles não são adjacentes, tá bom? Vejamos agora o que são ângulos complementares, né? Ângulos complementares é um quando complementa o outro. Os ângulos são complementares quando a sua soma der um ângulo de 90 graus. Não precisa ser dois ângulos também, não, pode ser três ângulos. Né? No caso, no nosso exemplo, tem lá a OB, né? A OB e COB. Temos dois ângulos de 60 ou de 30. A soma dos dois deu 90. Esses ângulos são exatamente complementares. Eu poderia ter três ângulos lá, um de 20 e 40 e mais um de 30. Correto? 20 e 40 a 60, com 30 a 90. Deu 90 graus? Esses ângulos são complementares, tá bom? Então, a soma de qualquer ângulo com outro ângulo, se der 90 graus, nós falamos assim, ângulos são complementares. Se aparecer um exercício para os senhores,
dois ângulos são complementares. Um ângulo X vale 30 graus. Quanto que vale o Y? Vocês vão saber que é 60, porque o número que falta para poder completar 90 é 60 graus. Então, dois ângulos são complementares quando a sua soma for um ângulo de 90 graus. Ângulos são suplementares quando a sua soma for um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Muito bem. No caso nosso, temos um ângulo AOB, que vale 120, mais um ângulo ABOC, que vale 60. Se eu somar 120 com 60, dá exatamente 180. Então, eu posso afirmar com a maior convicção que o ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC é 180 graus, e com isso, esses dois ângulos, eu digo que eles são suplementares. Bacaninha? Não esqueçam disso, senhores, por favor. Bacaninha? Vejamos agora mais um detalhe aqui. Vou lembrar os senhores, já depois que nós falamos de ângulos, né? A gente vai lembrar da seguinte situação. Isso a gente já conhece, que eu já ensinei isso para os senhores em slides anteriores. Nós vamos lembrar algumas posições relativas de duas retas de um plano. Duas retas A e B, que não se cruzam ou não têm pontos comuns, dizemos que A e B são retas paralelas. E indicamos aquele desenho, A com dois tracinhos e o B. A paralelo a B. Não tem ponto comum, não vão se cruzar nunca, vão terminar no infinito cada uma. Você pode aumentar que a reta A até no infinito e a reta B nunca vai se cruzar. Quando a reta se cruza, no caso do desenho embaixo colorido, de verde a reta S, de laranja a reta R. O ponto B é um ponto onde elas se cruzaram. Elas são chamadas de pontos concorrentes. Então, retas e S são concorrentes e se cruzam porque em um ponto P. Eles têm um ponto comum e esse ponto é muito importante. Correto? Porque quando se cruzam ali, ele forma quatro ângulos. E aqueles quatro ângulos, eles são opostos por um vértice P. Nós vamos estudar isso agora para entender melhor o que a gente quer com essa situação. As retas RE são concorrentes e cruzam entre si, formando um único ponto P. Lá, nós temos o ângulo beta e o beta embaixo. Quer dizer que um ângulo lá em cima é igual ao de baixo, e tem um ângulo alfa que é igual ao outro ângulo. Quando a gente fala que esses ângulos são iguais, tem uma questão, mas antes de discutir essa questão, eu vou falar aqui com vocês que a soma de alfa mais beta são suplementares. Vocês podem ver que ali está formando meia volta da circunferência, da mesma forma que beta mais alfa, eles também são suplementares, né? Que está embaixo da reta R e forma ali um ângulo de 180 graus. Preste atenção no detalhe. O ângulo que está de frente para o outro sempre é igual. São chamados de um ângulo característico que nós vamos falar daqui a pouco. E quando as retas são perpendiculares, quando fala que duas retas são perpendiculares, é porque elas fazem um ângulo de 90 graus. No nosso caso, ela vai fazer 4, né? Todos os quatro ângulos aí têm 90 graus. Isso aqui quadradinho significa que cada ângulo daquele tem 90 graus. Vejamos agora aquilo que eu estou falando para os senhores e a gente vai começar a pensar nessas retas quando elas se cruzam. A propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, é o que eu estava dizendo, quando as duas retas se cruzam, ela forma ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Um está de frente para o outro. Dois ângulos são chamados de opostos pelo vértice. Tem essa abreviação que algumas pessoas falam assim, aqueles ângulos são OPV. O que é isso? Opostos pelo vértice. Quando os lados de um deles forem semi-retas opostas aos lados do outro e vice-versa. Ao exemplo, nós temos aí, ó, o ângulo X, o Y é oposto pelo vértice, o M e o N. Então, M é a medida de A ou B, X é a medida de A ou D, Y é a medida de B ou C e N é a medida de D ou C. Agora, senhores, uma coisa muito interessante, eu vou provar para os senhores que X é igual a Y, automaticamente M vai ser igual a N. E como é que a gente vai falar isso? Vocês vão lembrar agora daquela propriedade que eu falei para vocês. M e X não está formando
um ângulo de 90 graus, de 180 graus, somando os dois, ele não dá meia volta a circunferência? E vamos falar também que M e Y, os dois estão formando na reta S um ângulo de 180 graus, meia volta da circunferência, um ângulo raso. A partir disso, a gente pode concluir a seguinte situação. A medida de AOD, a gente já sabe que é x e y e tal, tal. Agora já sabemos o seguinte, se eu pegar M e somar com x, eles são adjacentes suplementares. Estão na mesma reta e são suplementares. M mais x é igual a 180. Se eu pegar a outra reta S, M mais Y também vale 180. Concordam comigo? Alguém discorda? Se discordar, deixa no comentário que eu tiro dúvida. Mas essa é uma pura verdade. Está escrito ali, ó. M mais X, você pode ver na reta R, eles fazem meia circunferência. E M mais Y também, na reta veja S, eles fazem uma meia circunferência. Se os dois valem 180, eu posso dizer com maior convicção que M mais X é igual a M mais Y. Resolvendo essa equação, eu não posso passar o M que está na esquerda para a direita subtraindo, porque ele é positivo, x é igual a M mais Y menos M. M menos M cortou e cheguei à conclusão que x é igual a Y. Então, isso provou matematicamente que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida. M é igual a N, x é igual a Y. Essa informação é tão importante quando a gente for fazer exercício de retas transversais, retas paralelas, cortada por uma transversal, que isso cai em vestibular, cai no Enem, cai em prova de concurso, isso vai ajudar vocês a resolver todas as questões que aparecerem. Então vejamos como fazer isso. Mas antes vamos observar que os ângulos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente pode ficar de maneira prática que esses dois ângulos concorrentes foram congruentes, então as retas R e S são paralelas. Muito bem. Por que eles são congruentes? Duas retas paralelas cortadas com uma reta, cortada por uma reta qualquer, ela forma alguns ângulos opostos pelo vértice cortados. Imagina a reta E. Vamos ver só a reta E? Tem um ângulo A. Na reta S, a reta T também cortou ela. Deu um ângulo E. Observe o ângulo A. Ele está acima da reta R. O ângulo E. Ele está acima da reta S. Então, esses ângulos, eles têm um nome. Eles são correspondentes. E tem a mesma medida. Peguei o transferidor, mediu. Provou que a reta é paralela a S. Graficamente, a gente prova que uma reta é paralela. Se você travar um esquadro, como está travado ali, colocar a régua na posição do outro lado do esquadro e empurrar o esquadro lá para cima, a reta vai coincidir, SR. Isso provou que as retas são paralelas. E o ângulo medido pelo transferidor é comprovado que os ângulos é semelhante a A. Sendo assim, se a reta transversal corta duas retas determinando ângulos correspondentes, então essas retas são paralelas. Provado isso, a gente vai ver algumas coisas, o que acontece com essas correspondências de ângulo. Veja cá, recíproca também é verdadeira. Vamos lá para o outro lado, né? A reta T está lá, nós estamos vendo reta do outro lado. O ângulo B e o F agora. Correto? Nós não tínhamos um ângulo A e o E? Muito bem, estava na direita. Agora, do outro lado, à esquerda, nós temos o B e o E. Até a suplementar, o B e o A são, somando os dois, dá 180. Somar o E com o F dá 180 também. Mas os dois são correspondentes. Olha lá, todos os dois estão para cima da reta R e o outro para cima da reta S, do lado esquerdo. Bacana? Então, são correspondentes. Olha aqui o G e o C. Eles também são correspondentes, só que eles estão debaixo da reta R, está o C, e o G está debaixo da reta S. Eles estão debaixo do lado esquerdo, são correspondentes. Né? E o A e o H também são correspondentes. Todos os dois estão debaixo da reta R e debaixo da reta S está o H. São ângulos correspondentes. Essa correspondência ficou bem entendida. Ângulos correspondentes
é essa situação que eu acabei de explicar para os senhores. Repitam, desenhem no caderno, escrevam o que eu estou falando e o que vocês estão vendo. Aí vocês vão gravar isso. As correspondências desses ângulos de duas retas transversais cortadas, que numa reta transversal que corta duas retas paralelas. Bacana? São duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Sendo assim, a gente pode discutir algumas classificações. As duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá aí bacana, determinam ângulos internos congruentes e ângulos externos também congruentes. A gente pode classificar da seguinte forma: eu tenho ali a reta S já conhecida e a reta T. Chamei os ângulos de alguma coisa. Alfa está lá de vermelho, beta está lá de verde. É a letra grega representando os ângulos. Nós temos o delta, que está de azul, e de rosa está exatamente o gama. Muito bem. Aí vocês podem ver as correspondências, como os ângulos são semelhantes. Olha lá. Alfa é correspondente, gama é correspondente com gama. Correto? Tem a mesma medida, são as correspondentes. Beta correspondente com beta, delta correspondente com delta. A soma dos quatro dá 360 graus. Alfa e beta são chamados de ângulos alternos internos. Vamos ver lá para você? Vamos dizer alfa e delta, ângulos alternos internos. Olha na reta R, onde está o alfa. E olha na reta S, onde está o delta. Muito bem. Delta e alfa são alternos internos. Um está de um lado, outro está do outro, internamente. Muito bem. Agora vamos ver o beta e exatamente o beta e o alfa. O beta está na reta R, na parte de baixo. E o alfa está na reta S, da parte de cima do lado esquerdo. Um está na parte de baixo do lado direito, outro está na parte de cima do lado esquerdo. Esse é chamado de alternos internos. São alternados e estão por dentro. Agora, alternos externos, como são alternados, estão por fora. Por exemplo, o beta e o alfa. Se você pegar o beta da reta S e o alfa da reta T, eles são alternos internos por quê? Um está na parte de baixo da reta S e o outro está na parte de fora da reta R. O outro está do lado direito e o beta está do lado esquerdo. Então, são alternos externos. Estão alternando externamente, alternando internamente e alternando externamente. Fazendo exercício com relação a isso, a gente vai gravar muito bem. Mas tem uma maneira que a gente faz isso usando só cor. Aí vocês não erram. Porque vocês podem fazer ali, por exemplo, o alfa, em vez de colocar alfa e beta, como ele tem o mesmo valor, que a gente já sabe que ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Daí está escrito aqui, ó, beta é congruente com alfa porque é oposto pelo vértice. Gama é concorrente com delta porque é oposto pelo vértice. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se a gente chamar ele de mesmo nome, a gente vai saber sempre aonde está os alternos internos e alternos externos, quem são iguais a quem. Como que a gente faz isso? Que às vezes aparece um exercício, o cara chama lá A, B, C, D. O que vocês fazem? Troca o nome. Os opostos pelo vértice colocam o mesmo nome. Tanto na reta R como na reta S. Aí, gente, vocês não vão errar nunca. Tá bom? Mas tecnicamente coloca-se um nome diferente. Mas se você, como eles têm a mesma medida, a gente pode colocar o mesmo nome. Isso vai facilitar na hora de resolver exercício. Agora, para quem não lembra, eu falei das letras gregas que a gente usa. O alfabeto grego está aí, ó, em azul, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zelta. A gente usa mais o beta, teta, alfa. A gente usa de vez em quando o φ também, né? O ômega. Na física usa muito ômega. Então a gente tem todos. O π, então a gente já sabe, 3,14, 6, não sei o que, vai ter um infinito. É um número irracional. Então tem todas aí que a gente mais usa. Para quem não lembrar, e está aí o nome o alfabeto grego. Não tem todas essas letras aí, mas a que a gente mais usa está aí para vocês memorizar e conhecer. Muito bem, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, voltando no assunto, determinam ângulos colaterais internos suplementares e ângulos colaterais externos suplementares. O que eu estou falando? São colaterais quando estão na mesma reta, alfa mais gama. Né? Alfa
mais exatamente nós temos o gama. Eles valem 180. Vamos lá ver onde é que está o alfa e o gama. Olha lá na reta T, alfa e gama. Né? T cortando E, alfa e gama. T cortando S, alfa e gama. Ali não dá meia circunferência? Beleza, 180. A mesma acontece com beta de verde e delta. Ali não dá meia circunferência? Olha lá, gente, um desenho, presta atenção, dá 180. Olha lá, beta e gama na reta R também dá 180. Então, são detalhes que, se a gente compreender sempre com o valor de ângulo, os suplementares aí, a gente não vai ter problema nenhum para resolver questões que aparecer situações desta aí. Agora eu vou passar com os exercícios para os senhores fixarem tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que eu falei, tudo que eu expliquei. Esses detalhes vão ajudar. Eu vou dar a dica para o senhor de cada exercício. E os senhores prestem bem atenção no seguinte: todo exercício que você tiver dúvida, se você deixar no comentário, eu esclareço a dúvida para os senhores. Beleza? Aí vocês deixam no comentário, eu tiro as dúvidas e vocês tentem resolver. Ou então peça ao professor dos senhores lá para pedir. Mas eu estarei à disposição sempre que quiser. Dê aquele like, se inscreva no canal e ajuda a gente aí a crescer. Vai ser bom para todo mundo. O exercício número 1, a opção os ângulos são complementares. Qual delas são complementares? Vamos somar todos e ver quais são complementares os dois. Vocês vão classificar esse ângulo que está aí no transferidor verde, me falar se ele é um agudo reto obtuso ou se ele é um ângulo raso. Exercício para começar a esquentar, né? Sabendo que os dois ângulos x e y são suplementares, eu até dei um exemplo disso falando lá atrás. Quanto que é o outro ângulo? O que é um ângulo suplementar, hein? Lembra aí? No 4, a figura abaixo mostra, né? A respeito dos ângulos formados, podemos afirmar quem é suplementar, quem é oposto pelo vértice, quem é adjacente, quais são os consecutivos. Tudo isso dentro das informações que eu passei para os senhores. Qualquer coisa, volta lá na classificação de ângulos, tá? Agora, nós temos aqui, vamos observar esse exercício 5. Vocês vão falar assim, lê no transferidor, né? Quanto que vale o ângulo 3A? Somado com o ângulo 2P e diminuído de L, de P menos A mais V. Também 2V menos 3A, quanto que vale? R menos L, subtraído de L menos V. R mais 2A. Quanto que vale isso aí, gente? Respondo aí para mim. Qualquer dúvida, estarei lá aguardando os senhores. Agora o seguinte, nós sabemos que um triângulo, a soma de 3 ângulos de um triângulo dá 180. Mas para quem não sabe, a informação está dada. Então me fala o seguinte, eu tenho 3 ângulos que é triângulo, eu não sei. Eu sei que 37 graus mais 83 mais x. A única coisa que eu posso fazer para os senhores é que esses 3 ângulos são suplementares. O que é um ângulo suplementar, gente? O 7 bacaninha, olha, sendo ao C um ângulo reto. Calcule ao B. Aí o ângulo reto, o que é um ângulo reto? Eu tenho que somar x mais 20 e x mais 50 vai dar quanto, hein? Agora vocês vão ver um relógio aí bem bacaninha. O estudante observou que o relógio estava indo. E o que aconteceu com o relógio? Marcou uma hora lá. Quantos graus dá? Então vocês vão marcar às 6 horas e 30 minutos. Vocês vão botar um ponteiro no 6 e o outro 30 minutos. Certo? Quantos graus está valendo isso aí? E depois vocês me informam lá, tá? Ao 9, a imagem do ângulo B é raso. Daí é só somar os 3 ângulos e eles vão ser igual a um ângulo raso. O que é um ângulo raso, hein? Esse aqui é para esquentar vocês, por um assunto que eu vou fazer ensinar depois. 29 graus e 30 segundos. 38 graus e 30 segundos. X. Eu quero saber quanto que vale cada ângulo desse aí. O X, vocês vão ter que saber da reta R e S, ali o que é oposto pelo vértice, o que é um ângulo suplementar, complementar. Vou lembrar os senhores que 29 e 30 é 29,5. 30 é metade de 1 minuto, né? 30 segundos. Então aí já está dada a dica para vocês fazerem. Bacana? Agora tá aí, ó. Reta R, paralela a S, a turma transversal, aquele que eu ensinei para vocês. Vocês vão me falar quanto que vale A, quanto que vale B. Ele deu uma dica lá na reta S, que o laranja vale 45. E a dica para vocês fazerem agora da cor é isso aí, ó.
A cor, quando é oposto pelo inverso, ajuda a gente. Vocês podem ver aí que os alternos internos, quem são, quem tem a mesma medida, só você colorir de cor diferente, aí vocês vão saber. Alternos internos correspondente, certo? Alternos externos, bacana? Tenta identificar isso aí. Quadro negro, verde, tá aí para vocês estudarem, tá? O mesmo tá aí, ó. Quanto que eu vou achar o valor de A e de B? Com as informações que eu passei para os senhores, né, de alternos externos, de opostos pelo vértice, cortados por uma transversal, é possível resolver isso aí. Mas pensem, né? Nós podemos dizer que alternos internos. Olha para você ver que observação 2B mais 50 está abaixo de R, do lado direito, né? 6B mais 140 está abaixo de S. Olha que bacana. Ele me falou de alguma coisa ali. Parece que uma é igual ao outro à medida, hein? Não sei não, mas eu vou lá na tela anterior, vou conferir isso, que eu não estou lembrando. Esse aqui é a mesma coisa, só que as cores estão diferentes. Mas se a gente fizer as cores igual, não tem problema. Ali colocou A, B, C, D, e é pouquinho para confundir vocês. Então vocês vão ver alternos internos. Alternos internos, quem está do lado de dentro, alternado. Alternos externos, quem está do lado de fora, alternado. Um está do lado direito, outro lado esquerdo, um está em cima, outro está embaixo. Vamos tentar identificar com isso que eu expliquei para os senhores lá. Tá bom? Aí vocês acabam entendendo, porque isso parece toda hora. Toda hora vocês vão ver isso em concurso, em tudo quanto tem vestibular, no Enem, viu? Ficam espertos aí. Esse aqui também é a mesma coisa, duas retas transversais cortadas, o X aí, olha que bacana de exercício, hein? Alternos externos, vocês vão ter que ver o negócio de alternos internos, ou talvez também vai precisar de saber de ângulos suplementares para resolver este, né? Isso aí tá bem bacaninha também, já fala que é 137 graus, aquele todo ali, então já deu para descobrir alguma coisa ali, tá? Eu já sei quanto que vale o X só de ver aqui. Bacana? Olha esse aí, esse último. Eu vou sugerir aos senhores que aumente, tem 90 graus ali que é a reta. Traça uma transversal cá do outro lado na reta R e a outra reta lá em cima. Vocês vão tentar identificar isso aí e vai dar certinho. Tá legal? Bacana qualquer dúvida, senhores. Esse é mais difícil, vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu vou dar a dica para os senhores lá no comentário, se os senhores assim quiserem. Aguardo os senhores e até o próximo capítulo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de curtir, compartilhar com seus amigos todo esse nosso trabalho, porque ele é muito importante para todos os estudantes e até o nosso próximo capítulo.